Olá, meus caros estudantes do curso superior de tecnologia em agronegócios. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago Ribeiro da Costa, da Unicesumar, a nossa Universidade Sesumar, e nós estamos aqui mais uma vez para iniciarmos uma aula, a última aula, infelizmente, da nossa disciplina de logística aplicada ao agronegócio. Nós avançamos bem ao longo das últimas semanas, conhecendo os principais aspectos ligados à logística aplicada ao agronegócio. Fizemos toda uma análise da parte mais conceitual, iniciando essa disciplina muito antes aqui das nossas aulas formais, né, das nossas aulas gravadas e ao vivo. Nós iniciamos com as nossas aulas conceituais, onde nós apresentamos o conteúdo do nosso livro em PDF ou livro físico, e este material permitiu que nós pudéssemos conhecer mais aprofundadamente os aspectos que são ligados à nossa logística, a logística aplicada ao agronegócio. A logística num caráter geral, logicamente, e qual a relação da logística com o agronegócio e todas as suas minúcias. Corredores de exportação, corredores de distribuição, canais de distribuição, formas de armazenagem, tudo de um modo mais aprofundado. Depois disso, nós tivemos a nossa aula conceitual, ou melhor, estudo de caso. E na aula estudo de caso, nós analisamos um modal em particular, pelo qual eu sou bastante apaixonado, gosto muito de ouvir falar sobre, que é o modal aéreo, né? Os aviões, os aeroportos, o transporte de carga por este modal, que é bastante fascinante e uma das alternativas que nós temos para transportar as cargas do agronegócio, principalmente considerando as cargas de maior valor agregado. E, logicamente, mas não menos importante, uma atividade que nós fizemos foi o mapa, que vocês ainda estão fazendo, né? Com relação àquele nosso produtor de citricultura. Lembram desse produtor? Vocês estão ajudando esse produtor? Espero que sim. Lembrem-se dos desafios do mapa, a forma como apresentar os resultados de vocês. Lembrem-se também que, além do mapa, nós temos as atividades de estudo. Então, todo esse conjunto da obra faz com que nós possamos evoluir nos nossos conceitos e no nosso aprendizado sobre logística. E, não menos importante, mas creio eu, bastante abrilhantador em termos de disciplina, são as nossas aulas gravadas e aulas ao vivo. As aulas gravadas trouxeram um novo panorama sobre alguns aspectos, sobre alguns assuntos que precisaram ser reforçados, outros que foram novidade, e também os nossos convidados, né? Essa disciplina ela trouxe a professora Simone Molina, a nossa professora da área de pós-colheita. Ela estabeleceu uma ótima discussão na última aula, espero que vocês tenham acompanhado. Caso não tenham acompanhado, a aula fica disponibilizada para vocês no canal oficial do curso de agronegócios da EAD Unicesumar no YouTube. E na aula de hoje, nesta aula, vocês estão assistindo a aula gravada, mas ela é referente ao dia 2 de dezembro, quarta-feira, que é a data da nossa última aula ao vivo. Nós falaremos na aula ao vivo de uma maneira mais concentrada na questão dos portos. E o nosso convidado da vez é o engenheiro de segurança do trabalho, Kênio Nogueira Grola. Ele estará conosco e conversará um pouquinho sobre a experiência dele no porto, enquanto ele trabalhava no porto. E é uma experiência muito rica e com certeza vocês vão gostar. Tá? Na nossa aula de hoje, então, na parte gravada, nós vamos dar uma breve introdução a essa questão do transporte nos portos, né? Só que nós devemos também falar a respeito de um tema que é muito importante, que é a temática de gestão de estoques. Essa gestão de estoques é que nos permite, por exemplo, dar o encaminhamento aos lotes para que eles possam ser transportados para o porto, por exemplo, e dali seguir para o ambiente externo, né? Principalmente China, que é o nosso principal consumidor das commodities brasileiras, mas também União Europeia e Estados Unidos. E também nós devemos colocar na roda de discussão uma questão que é muito importante. O Brasil está praticamente sem estoque de soja. Neste momento, que é um momento, digamos, de safra, os produtores estão conduzindo as suas plantações em nível de campo, com muitas dificuldades, é bem verdade. Todos vocês sabem que nós estamos passando por um problema climático severo aqui no Centro-Sul, que já se estende por meses.
Nós temos talvez uma das piores secas dos últimos anos, e o regime hídrico, mesmo agora na primavera, chegando ao verão, ele não está ajustado. As chuvas estão caindo de uma maneira muito esparsa, de uma maneira muito irregular, de modo que nós não temos soja no mercado interno. E alguns navios lá dos Estados Unidos estão atracando nos nossos portos para trazer a soja dos Estados Unidos, para abastecer as nossas necessidades. Então, até o final desse ano, muito provavelmente, nós teremos mais notícias sobre importação de soja e até mesmo de outras commodities de outros países, dada a insuficiência do nosso mercado interno. E nós precisamos, logicamente, desses insumos para abastecer as nossas necessidades. Afinal, em se pensando em soja e milho, praticamente metade seria exportado, metade fica aqui para nós no Brasil. Nós não seguramos a produção aqui no Brasil. Dado o preço elevado, a cotação elevada, houve muito mais exportação das quantidades produzidas nas últimas safras. E assim está faltando soja no mercado interno. Situação logística perigosíssima. Mas vamos lá, pessoal. Nós temos aqui uma boa discussão hoje, nós já colocamos aqui no nosso slide. A temática da aula ao vivo número 4, então, será tecnologias de armazenamento e canais de distribuição. E para tanto, nós já vamos começar a demonstrar os seguintes dados de armazenagem e tecnologias associadas, tá? Bom, em princípio, pessoal, quando nós começamos a falar a respeito das tecnologias agregadas à logística, nós nos reportamos principalmente ao final da década de 1970 e o princípio da década de 1980. E claro, com avanços notáveis ao longo da década de 80, da década de 90 e em especial nas décadas mais recentes, levando-se em consideração a ampliação da confiabilidade da troca de dados e também levando-se em consideração a própria velocidade na troca dos dados, porque a maioria dos computadores, quando foram introduzidos nas grandes empresas, isso por volta da segunda metade da década de 1970, eles não processavam trocas de informações com grande velocidade em grandes quantidades. Então, a logística pouco se aproveitou neste período dessas trocas informacionais. Porém, quando nós avançamos para a década de 80 e para a década de 90, nós começamos a nos utilizar de sistemas de trocas de dados, que é justamente o que está na tela de vocês, que é o Electronic Data Interchange, ou Sistema Eletrônico de Troca de Dados. Ele nasceu basicamente nos Estados Unidos. E essa troca eletrônica de informações, vejam, não é uma troca eletrônica de informações específica da logística. Ela é generalizada. Nós não podemos afirmar que o EDI era utilizado exclusivamente na logística, mas houve um grande avanço pelo advento do EDI. E o EDI, para quem não faz ideia do que se trata, é basicamente um sistema de troca de informações, que pode ser uma troca em pacotes, isso feito ao final do dia, ao final de uma semana, uma vez que a internet não estava tão bem desenvolvida à época, ou poderia ser feita em tempo real. O abastecimento de dados era feito em computadores. Esses computadores eles tinham a sua sistemática de processamento de dados, de maneira que nós poderíamos, então, finalmente, trocar as informações de uma forma muito mais ágil entre os fornecedores, a empresa focal e os clientes das mais diferentes camadas dentro de um sistema logístico integrado, né? Então, nós podemos dizer que, naturalmente, a cadeia de suprimentos, a cadeia logística, ela foi uma das beneficiárias deste processo de instalação do EDI. Depois do EDI, nós tivemos, já na década de 1990, o ECR, Efficient Consumer Response, ou Sistema de Respostas Eficientes a partir do consumidor. Neste caso, nós podemos dizer que foi um dos primeiros sistemas de logística reversa informacional aplicados ao consumidor. Logicamente que quando nós falamos em ECR, nós estamos falando em um sistema de alta responsabilidade e alta confiança, não confiabilidade, alta confiança. Por quê? Neste sistema, nós temos uma interligação de dados que é característica do EDI, Electronic Data Interchange, como nós já discutimos
no slide anterior. Essa troca de informações, vale dizer, ela não é somente upstream, downstream, ou montante e jusante. Ela também segue o caminho contrário. Ela também se estabelece dos consumidores para a empresa focal, por exemplo. No entanto, nós não temos uma interligação propriamente dita. No ECR, a partir deste ECR, nós temos essa interligação, porque os programas processadores de dados necessariamente eram os mesmos. Fornecedores, empresa focal, consumidor de primeira ordem, ou primeira camada, consumidor de segunda ordem, ou segunda camada, até chegarmos no último consumidor, né, no varejista, podemos assim dizer, até que haja a transição para o consumidor final. Não que o consumidor final tenha esse programa também instalado, não funciona desse jeito. Mas o varejista, ele ao ter informações sobre o cliente, essas informações são repassadas no sentido jusante montante, de maneira a empresa focal e ao conjunto de fornecedores compreenderem quais são os usos, costumes e a sazonalidade dos nossos consumidores, de maneira a evitarmos quebras de fornecimento, a gôndola vazia, né? Então isso se tornou uma troca de dados muito mais eficiente. É claro que aí nós deveríamos contar com a instalação dos mesmos programas, como já afirmado, e também nós devemos contar com uma grande compactação de dados e codificação de dados. Porque como nós estamos falando de dados de clientes, por vezes nós estamos lidando com dados que são mais de caráter confidencial. Não, por exemplo, nome do cliente, documentação do cliente, não é isso. Mas basicamente se tratam de informações de caráter etário, de perfil de consumo, passaram a ser transitadas em internet, principalmente mais para o final da década de 1990. E esse trânsito de informações ele poderia ser rapidamente capturado por hackers. E essa ainda é uma grande dificuldade dos sistemas informacionais logísticos. E hoje, cada vez mais, eles estão se utilizando da inteligência artificial para realmente capturar dados de caráter mais sigiloso. Quando, por exemplo, um varejista ele faz a comercialização de um determinado produto, eventualmente ele faz um cadastro deste consumidor. E é esse cadastro que é utilizado pelas empresas ajusantes, até mesmo a própria empresa focal, para que os produtos eles cheguem a atender as demandas do consumidor, as suas necessidades, de modo eficiente e eficaz, mas ao mesmo tempo atendam a questões comportamentais. E aí nós temos, por exemplo, o lançamento de um determinado produto, e esse lançamento ele vai de acordo com as necessidades desse consumidor que foram lidas lá pelo varejista. Então o varejista ele começa a trocar informações, até mesmo de caráter confidencial, por meio desse sistema Efficient Consumer Response. Claro que, em princípio, ele era muito mais utilizado para a questão de gerenciamento de estoques mesmo, para que nós não tivéssemos o efeito gôndola vazia, mas, mais recentemente, esse conceito do ECR ele foi incorporado às metodologias de troca de dados entre consumidores e fornecedores, para que os fornecedores pudessem atender às demandas do consumidor, não somente em termos de quantidade, mas até mesmo lançando produtos que obedeçam a características comportamentais destes consumidores. Vale dizer que é uma logística reversa, porém velada. Na logística reversa existe um sistema muito claro de participação dos players na cadeia, enquanto que nesse sistema a participação é velada. Existem, claro, os termos de consentimento que os consumidores assinam, ou pelo menos clicam na internet, que é muito comum, né? Mas nem sempre os consumidores, e eu estou falando de consumidores das mais diferentes camadas, não é só o consumidor final, não. Geralmente os consumidores não estão muito atentos a que tipo de dado que é transacionado entre as empresas. Isso acaba sendo um pouquinho perigoso, e eu posso dizer que o ECR ele se tornou uma parte do sistema de gestão de dados da logística atual. Ele não é mais o elemento principal como era na década de 1990, perfeito? Vamos dar continuidade aqui. Apenas um exemplo de ECR, tá? Para vocês terem uma noção do que se trata esse sistema. Bom, nós temos ali, quando uma dona de casa compra uma caixa de sabão em pó, numa loja de rede de supermercados. Se a gente considerar que ela está lá no Ceará,
A informação transitará na rede interligada, chegando à indústria, e seguindo uma filosofia de reposição, pode providenciar o produto para que não haja quebra de gôndola, acontecimento que marca a falta de um produto na prateleira em suas lojas. Então, nesse caso, o Efficient Consumer Response, ele tinha este objetivo primordial lá na década de 1990, só que agora ele, como módulo dos sistemas de dados logísticos, ele também serve para a gente entender as preferências e subjetividades. Claro que isso precisa ser observado, isso precisa ser lido por uma equipe de marketing que vai observar os hábitos de consumo com base em dados estatísticos de compra. E ali sim nós temos a compra sendo efetivada da maneira mais adequada, planejada inclusive pela própria empresa. Né? Bom, além disso, nós temos um outro sistema que eu quero mostrar para vocês aqui, que é o Vendor Managed Inventory, ou estoque gerenciado pelo fornecedor. Aqui, o nível de integração que nós temos entre o fornecedor e o cliente de N camadas é um nível de confiança muito grande. Ele, digamos, é um nível de confiabilidade um pouco maior do que o que nós vimos no ECR. Neste caso, quem trabalha pelo sistema VMI percebe que a gestão dos estoques ela é muito mais ligada ao fornecedor. Então, não é o revendedor que estabelece uma troca de dados ativa com o fornecedor. É como se o revendedor ele tivesse o seu ponto de venda, ele fornece o seu produto, mas na verdade os sistemas que são operados dentro do varejo são sistemas da empresa fornecedora, da empresa focal. Quase como se nós tivéssemos um sistema centralizado para todas as lojas. Digamos, eu tenho uma área de produção de frutas. Eu sou um produtor de fruticultura, um produtor de nespereiras, né? Eu quero fornecer essas nespereiras numa rede de mercados daquela linha mais saudável, né? Mercado orgânico, que tem sido a tendência nas grandes cidades, né? Como nós temos poucos produtores de nespereira no Brasil, a maioria das nésperas vem de fora, até por questões climáticas, né? Esse produtor ele pode criar um sistema de agroindústria e este sistema de fornecimento de nésperas para abastecimento dessa rede de mercados. Só que não vai ser a rede de mercados que vai controlar a questão do estoque, vai abastecer os dados de um sistema logístico integrado com o agricultor ou com a sua agroindústria. Na verdade, o que vai acontecer é que o próprio agricultor, com a sua agroindústria, que vai gerenciar lá na ponta, junto ao consumidor final, essa questão dos estoques, para identificar essas questões comportamentais que nós observamos nos sistemas anteriores. Neste caso, há uma grande necessidade de haver grande confiança entre as partes, porque é praticamente uma invasão, né? É como se eu colocasse um sistema de terceiros para rodar na minha loja se eu fosse o varejista, se eu fosse o supermercadista, por exemplo, né? Acaba sendo um sistema interessante para produtos de alto valor agregado e até mesmo em redes varejistas de nichos, como esse caso da Nespereira, dos pequenos varejos que vendem produtos segmentados, aí dá para a gente fazer. Agora, se a gente pensar, por exemplo, num sistema de fornecimento público ou em grandes redes de mercado, a gente já não consegue fazer isso, porque cada mercado exerce o seu próprio sistema de controle logístico. Ele vai lhe enviar dados de demanda, com base nesses dados de demanda que eu vou utilizar o meu sistema logístico enquanto fornecedor para fornecer o produto que o mercado quer e, por consequência, o produto que o consumidor quer, geralmente na quantidade. Então, quando a gente pensa em vender em escala, em grandes escalas, geralmente a gente não pensa tanto nessa questão da integração de sistemas. Quer dizer, cada elo da cadeia pode trabalhar com um programa específico. Os dados são criptografados, são lidos pelos dois programas. Isso não faz com que a cadeia deixe de ser integrada, ela permanece integrada. Agora, quando nós falamos em mercados de nicho, como poderia ser o caso do mapa, né? Como poderia ser o caso desse agricultor, desse citricultor que quer vender o seu produto numa feira, no mercado, numa quitanda, ele pode propor também a inserção do seu software de gestão de estoques do seu próprio produto. E a única função do vendedor seria cadastrar os produtos que saíram, cadastrar os produtos que estão agora na mão do consumidor para que o produtor ele tenha uma rápida resposta
em termos de evolução de escala, controle de fornecimento, para que ele mantenha um preço adequado diante da sua margem de lucro, né? Essa seria a lógica do trabalho do Vendor Management ou Managed Inventory. Agora, logicamente que nós temos outros sistemas, e aqui nós vamos apresentar para vocês o Enterprise Resource Planning. Esse que é o sistema mais evoluído em termos de gestão logística nas empresas. Mas aqui a gente não pode estabelecer uma confusão que é muito percebida por aí. A confusão nos seguintes termos. A gente imagina que o ERP ele é um sistema apenas de logística, e não é. Ele é um sistema de gerenciamento de processos empresariais. Então ele é composto por uma diversidade de módulos. Um desses módulos, logicamente, pode ser o módulo logístico. Então, vejam só que o Enterprise Resource Planning, ele condensa em uma única base de dados, sendo essa base de dados gerenciada por uma interface cliente, que é uma interface mais amigável, a gente pode processar todos os dados provenientes dos vários setores da empresa, que em princípio a gente imagina que são setores desvinculados. Por exemplo, o setor de produção, o setor de embalagem, o setor de edição, o setor de compra de insumos. Então parece que todos esses setores podem executar as suas ações dentro de metas que são previamente programadas para cada setor. Entretanto, o ERP ele ajuda a visualizar todos os setores da empresa de maneira unificada. E aí sim a gente trabalha de modo mais fluido, principalmente no fornecimento dos produtos para os consumidores. Então, quando nós falamos sobre a questão dos módulos, vou até colocar em tela cheia, a gente pode perceber que o Enterprise Resource Planning ele trabalha com um sistema de banco de dados. Esse banco de dados, as empresas fornecedoras elas vão fornecer várias interfaces de dados. Depois, esse banco de dados unificado, ele se interrelaciona com os mais diferentes módulos. Então, nós podemos, por exemplo, gerenciar as pessoas dentro da nossa empresa, que são os recursos humanos, que estão diretamente ligados à produção do produto. Nós temos o gerenciamento de orçamento, o orçamento que é destinado à produção do nosso produto, a contabilidade e também o módulo logístico, que não poderia faltar, né? E a partir disso são gerados relatórios, e são esses relatórios que nos permitem executar o gerenciamento dentro da empresa. Tá? E claro, nós não poderíamos deixar de falar para vocês sobre elementos que nos ajudam a configurar uma maior velocidade nas cadeias de produção, nas cadeias de suprimentos. Então nós temos aqui, de uma maneira bem direcionada, o código de barras, e nós temos outras estratégias que nos permitem identificar quais são os elementos de um estoque, podendo ser um produto único e também podendo ser lotes com características diferenciadas. Então, hoje nós podemos dizer que as tecnologias elas estão de uma forma muito interligada às cadeias de produção, às cadeias logísticas como um todo. Não só os sistemas que nós demonstramos para vocês, mas logicamente que os sistemas eles precisam de uma aquisição de dados muito mais rápida. Então, imaginem se eu tenho um sistema avançado como o ERP, só que a inserção de dados é feita totalmente manual. Então, isso nos faria perder a lógica de aplicação desses sistemas, que é uma lógica bastante direcionada à aquisição rápida de dados também, e à própria transmissão de dados dentro de uma cadeia. Assim, surgem as identificações de lotes ou de produtos unitários, para que a gente possa rapidamente obter características como unidade, lote, data de fabricação, data de validade, qual é o cliente final. E com isso, nós temos aí os sistemas mais comuns que eu gostaria de ilustrar para vocês. O que está em tela agora é o nosso famoso código de barras, né? Vocês conhecem muito bem. Praticamente todos os produtos que nós conhecemos no mercado, que estão nas gôndolas, que estão nos mais diferentes estratos de varejo, possuem este código de barras, tá? Só que o código de barras, pessoal, ele é um código bidimensional e a depender do número de caracteres que nós temos aqui na parte de baixo do código, que remetem logicamente ao próprio código de barras, o número de informações acaba sendo limitada. Esta EAN é a Agência Internacional de Padronização para os Códigos de Barras. Tá?
A gente segue padrões EAN. Então, o que nós temos? Neste caso, nós estamos com 13 números neste código de barra. E aqui nós temos, por exemplo, a condição de identificar 4 informações distintas. O país de onde veio o produto, a empresa produtora, o produto em questão e o seu dígito verificador. Esse dígito verificador pode dizer respeito a uma característica mais específica de um determinado produto, né? Mas o mais importante é que nós temos desde o EAN 12, EAN 8, 12, 13, até o EAN 128. Quanto maior for o código de barras, logicamente maior é o número de informações que eu posso colocar nesse código. Só que são informações de caráter mais restrito, né? São informações que eu preciso cadastrar previamente no módulo de estoques lá do meu ERP. Lá eu tenho todo o banco de dados com relação às possíveis combinações. E lá eu gero, como resposta, como relatório, o código de barra. E o código de barra vai ser impresso ali no nosso rótulo, né? Enfim, na forma de etiqueta. Quando nós passamos esse código de barras por um leitor, neste leitor vai aparecer a informação que eu preciso. Tanto que, por exemplo, se você vai no supermercado, você quer entender qual é o valor daquele determinado produto. Às vezes tem um produto que não tem o valor na gôndola, não tem etiqueta do preço, aí você quer saber. Aí você vai no leitor de código de barras, que está disponível em qualquer cantinho do supermercado, passa o código de barras e a única informação que está autorizada a ser ilustrada para o consumidor é o nome do produto, que de certo vem dessa parte aqui do código de barras, dessa etapa, e muito provavelmente o preço. Vai aparecer lá R$14,90, R$15,90. Essa informação vem desse código de barras. Só que é uma informação muito simplificada. É uma informação que não permite, por exemplo, ao consumidor compreender todo aquele aspecto de rastreabilidade do produto, quais são as suas características alimentares, quais são as certificações pela qual esse produto passou. Então a gente pode se utilizar de outras ferramentas que são ferramentas mais modernas. Por exemplo, só falando ainda de código de barras, né? Aqui a gente tem o padrão, desculpem, EAN 13, mas nós temos também o EAN 14 e nós temos até o EAN 128. Quando a gente fala 12, 13, 8, 14, 123, é o número de algarismos que nós temos representado no código de barras. Para dizer que esse código de barras ele precisa ser registrado na EAN, na certificadora. Então, eu não posso, à torto e direito, produzir o meu próprio código. Eu tenho que registrar esse código nesta certificadora. E, logicamente, que isso faz com que o código de barras, apesar dele ter várias combinações probabilísticas, ele seja mais limitado do ponto de vista do número de combinações que nós podemos obter historicamente falando. Vai chegar um momento que vão acabar as combinações e daí nós teremos que partir para um outro método de identificação. E esse método de identificação, aqui nós estamos falando mais de outros detalhes, né, do código de barras padrão EAN, quantidades diferentes do mesmo produto, né, são atributos que nós estávamos falando. E com a evolução das identificações, nós chegamos a este padrão aqui, que é o padrão QR Code, que a maioria de vocês já conhece e ficou bastante famosa nesta pandemia, né? O código de barras ele é limitado com relação às informações, já o QR Code não. O QR Code ele aparentemente é uma estrutura bidimensional, mas ele é lido como uma informação tridimensional por meio de um leitor. É uma tecnologia que nasceu no Japão já há algumas décadas, não é algo muito novo, só que passou a ser utilizado pelo grande comércio, pelas pessoas de maneira geral, mais recentemente na década de 2000, 2010 até os dias atuais. Então, neste caso, quando você filma um QR Code deste, você consegue visualizar uma série de informações sobre aquilo que está se pretendendo transmitir, né? Por exemplo, quando você assiste uma live, ou até mesmo dentro dos livros de vocês do EAD, existe o QR Code, quando você aponta o seu celular, a depender da disciplina, logicamente, você tem alguma informação extra, um livro em PDF, ou até mesmo você tem, se é um curso de engenharia, você tem a possibilidade de enxergar a realidade aumentada.
Tem algumas peças de motores, por exemplo, que você consegue visualizar a partir de um aplicativo próprio, logicamente, da Unicesumar, você consegue visualizar aquela peça de carro, aquela peça do motor do carro, né? De maneira que o seu aprendizado acaba sendo mais aprofundado, né? Você lê o conteúdo e consegue visualizar a peça em funcionamento. Isso é uma estratégia muito interessante. No mercado, muitas vezes a gente quer entender, poxa, qual é a rastreabilidade desse produto? De onde ele veio? Quem é o produtor? Quais são as certificações? Ele respeitou, por exemplo, as boas práticas de produção de alimentos? Como que funcionou o deslocamento do produto da sua origem até o ponto de comercialização? Então o QR Code nos permite fazer isso, porque basicamente o que acontece é que o QR Code ele é um link. Ele não é necessariamente um código previamente registrado. Ele até pode ser, lógico, um código previamente registrado, no sentido de fazermos uma ligação por meio de um link para uma página na internet, por exemplo. Naquela página nós temos todas as características daquele produto. Assim como se você assistir uma live na TV, tem lá um código QR Code, você aponta para ele, você vai ser levado para uma outra página, provavelmente para mais informações sobre a live ou até mesmo para doações, que tem sido moda nesse tempo. Então, nós temos a possibilidade de agregar mais dados, dimensões, características de conservação, características de colheita, como que foi produzido. Então, esse tipo de código é o código do momento. Tá? Só que ele ainda é um código que não nos permite estabelecer uma rastreabilidade em tempo real. Ele é apenas um código de análise e resposta, ou seja, você filma o QR Code te traz as informações. Se você quer fazer o acompanhamento de uma maneira mais direta do seu produto, você vai ter que trabalhar com outros sistemas. Apenas para vocês terem uma definição do que é o QR Code, né? Ele é um símbolo bidimensional para aplicações especiais, que permite codificar as informações em espaços muito menores que os códigos lineares. Isso em termos de embalagem, pequenininho, já dá para agregar bastante informação, e agregar informações adicionais como o próprio código do produto, lote e validade. Então isso tem sido muito utilizado pelas empresas na atualidade, principalmente aquelas empresas que dependem das informações de produtos de maior valor agregado, né? Então, nós temos também aqui um outro sistema que eu gostaria de ilustrar para vocês, que é o sistema de etiquetas eletrônicas, ou as chamadas e-tags, por sistema de radiofrequência, por isso que a gente chama de RFID, que são etiquetas de identificação em radiofrequência. O que são essas etiquetas? Só para vocês terem uma noção. Elas são etiquetas que podem armazenar em si também informações muito maiores do que as informações que poderiam ser identificadas por meio de um código de barras. Só que geralmente as informações que são colocadas aqui nessas tags são informações mais de caráter do produto em si, características técnicas, armazenagem dentro de um centro de distribuição, características as quais elas permitam ser gerenciadas pelo próprio vendedor e pelo operador logístico também. Porque vejam, cada produtinho pode ter uma e-tag, como nós estamos vendo aqui na tela. Essa e-tag ela pode ser observada por leitores, pode ser captada, é um sinal de radiofrequência, sejam por totens, sejam por leitores fixos nos estoques, ou até mesmo uma pessoa que tenha o leitor. Esse leitor vai fornecer as informações do produto em si, mas também vai nos ofertar a possibilidade de entender qual é o caminhamento que aquele produto tem em tempo real. Eu posso, por exemplo, perceber que o meu produto, as minhas maçãs, as minhas nésperas, elas estão no caminhão trafegando do centro de distribuição, por exemplo, de Maringá, indo para o Ceasa São Paulo. Então, se ela já está dentro do caminhão, o caminhão tem uma etiqueta RFID. Essa etiqueta transmite a informação para um sistema de geolocalização e eu consigo acompanhar o meu caminhão indo pela rodovia. E tem uma previsão, logicamente, de qual será o tempo de chegada lá no Ceasa. E quem vai receber essas nésperas, essas maçãs, já vai estar com o slot prontinho para o caminhão chegar lá nas docas, para podermos retirar estes frutos de um caminhão baú, provavelmente ele vai estar lá com um caminhão refrigerado, como nós vimos na aula passada, né? E aí sim,
o produto ele vai ser armazenado internamente ao Ceasa para que os compradores possam passar por lá e comprar aquilo que eles desejam. Então, nós temos muitas possibilidades. O que nós vemos por correio, por exemplo, eu já tive várias perguntas como essa, né? Professor, o correio funciona desse jeito? Não, não funciona. O correio funciona por identificação ponto a ponto. O que acontece? Eu envio a minha carta, por exemplo, numa agência do correio, lá eles registram um código. Então já tenho no meu sistema de rastreamento onde que está a minha carta. Só que eu não sei dizer para vocês exatamente quando que ela foi transportada de um centro de recepção para um centro de tratamento, do centro de tratamento para um centro de distribuição, do centro de distribuição para o centro de recepção e por fim até o meu consumidor final. Eu só sei dizer quando chegou, mas não exatamente quando foi transportado, qual o momento de transporte, que é mais ou menos o que a maioria das operadoras logísticas fazem. Aquelas operadoras logísticas que trabalham com esse acompanhamento ponto a ponto, elas revelam para o consumidor por meio de notificações, talvez em SMS, talvez via e-mail, que o meu produto está num determinado ponto e que tem a previsão de chegada hoje, o que já é grande coisa. Agora, se nós tivermos a etiqueta RFID, a gente consegue acompanhar o caminhamento do produto em tempo real, desde que, logicamente, a gente consiga enviar as informações de radiofrequência convertidas para um protocolo de internet de alta velocidade, pode ser o próprio Wi-Fi mesmo, transmitir essa informação para a rede mundial de computadores e aí sim os computadores da empresa, do operador logístico, recebem essa informação e a partir daí eles processam isso e mandam para o consumidor dizendo, olha, o teu caminhão está na rodovia Castelo Branco, já entrando em Barueri, dentro de 50 minutos ele chega no Ceasa. É mais ou menos essa lógica de trabalho com RFID, né? É uma lógica muito interessante, lógico, a gente gosta muito dessa lógica, uma lógica bastante importante para o próprio consumidor poder fazer comparações. Eu, por exemplo, como consumidor de produtos do agronegócio, eu preferiria ter esse acompanhamento preciso, ponto a ponto, para saber onde é que a minha carga está. Principalmente se eu fosse dono de um restaurante, ou até mesmo lá nos portos, né? A gente precisa ter um acompanhamento de onde está a nossa carga, para a gente entender, puxa, quando que o navio vai atracar? Em qual momento nós vamos repassar os conteúdos do armazém para este navio? Qual é a previsão de partida dele? Será que vai dar tempo do meu lote chegar neste navio, que é o meu navio de contrato? Ou será que eu vou ter que ter uma quebra e fazer uma tática de empréstimo? Né? O que seria essa tática? O caminhão está trafegando, por exemplo, de Maringá até Paranaguá e de repente o navio atracou, um navio chinês, que é o navio pelo qual eu estabeleci o meu contrato de comercialização da soja, por exemplo. Então, o navio atracou, ele vai abastecer com o conteúdo, com a soja que estava no armazém ali do porto, e o navio vai embora. Só que a minha carga especificamente não chegou no porto, ela vai chegar. Então, a gente vai ter um processo de empréstimo ou permuta. A quantidade que era referente à minha soja, ela foi transportada, vamos assim dizer, virtualmente para o armazém, é retirada aquela quantidade do armazém, e quando a minha soja de fato chega, eu reponho. E aí fica tudo certo, não vamos ter problemas, a não ser que aconteça algum acidente na estrada, e aí vamos ter que acionar seguro. Esse valor do seguro vai entrar nos cofres do operador logístico, né, para que ele possa dar os procedimentos para pagamento de prejuízos, por exemplo, para o comprador lá na China. Então tem uma série de trâmites aí que a gente tem que pensar também. E por falar sobre canais de distribuição, a gente pensa basicamente numa estrutura genérica de fornecimento de produtos, de fornecimento de insumos que advêm do agronegócio e abastecem o mercado consumidor. Geralmente nós temos as fazendas e os produtores de matérias-primas, e deles nós temos um interrelacionamento muito direto entre fabricantes e usuários industriais. Dos fabricantes e usuários industriais, nós temos a possibilidade de fornecer, por exemplo, uma soja, um feijão beneficiado para os consumidores de maneira direta ou para o próprio governo. Ou, de maneira indireta, nós temos atacadistas, varejistas, consumidores e governo. Os atacadistas podem fornecer para outros atacadistas, os macro atacadistas para os menores atacadistas. Então, aqui nós podemos entender que existe todo um contexto de comercialização, isso em nível interno, né? Isso em nível interno.
O que não está colocado para nós aqui seria um último caminho, que aí deixa para que nós possamos discutir esse assunto ao vivo, que é justamente a partir das fazendas, termos aqui um envio do produto para uma agroindústria, e dessa agroindústria nós teremos o nosso encaminhamento para um porto, por exemplo. Então, antes da gente falar deste assunto, apenas eu vou colocar para vocês aqui algumas informações para a gente poder identificar melhor os nossos canais de distribuição. Então, o que nós precisamos? Primeiro, identificar quem são os reais clientes da empresa e agrupá-los por preferências e padrões de consumo. Isso ajuda, ou é ajudado melhor, por meio de softwares. Depois que a gente identifica o cliente, a gente precisa determinar quais são as funções associadas a cada canal. Para que a gente possa estabelecer, por exemplo, para as cadeias mais curtas, um tipo de transporte, para as cadeias mais longas, um outro tipo de transporte, inclusive até associado à multimodalidade. Realizar um benchmarking preliminar, ou seja, uma troca de informações, analisando o projeto de instalação dessa cadeia de transportes, quando eu não tenho essa cadeia configurada, logicamente, pensando nos meus concorrentes. Revisar o projeto, idealizando outras possíveis soluções de canais e suas respectivas funções, e levantar os custos e benefícios do projeto, estipulando, então, a capacidade de geração de receita e de custos, bem como a necessidade de investimentos. Então, nesse momento, a gente acaba pensando em formas de comercializar o produto produzido por nós, agricultores, por exemplo, ou até mesmo pelas próprias agroindústrias, identificando quais são os nossos consumidores, quais são as distâncias desses consumidores, quais são as suas preferências, seus perfis, para que a gente possa escolher qual é o melhor caminho. E, em parte, grande parte do agronegócio, nós fazemos o atendimento desses consumidores com base em exportação. E a partir daí, nós temos um papel muito relevante nos nossos portos. Portos os quais nós faremos uma discussão mais aprimorada, mais aplicada no ambiente ao vivo, tá certo? E sendo assim, pessoal, nesta aula nós tivemos o objetivo de apresentar para vocês basicamente os elementos que perfazem a gestão dos estoques, softwares, os sistemas e os códigos de identificação de uma maneira bem tranquila, bem suave, sem maiores aprofundamentos, até por conta do tempo, e nós mostramos mais ao finalzinho como que a gente pode desenhar o nosso canal de distribuição, considerando todos esses pontos para que nós possamos ser os melhores fornecedores de um determinado produto. Na nossa aula ao vivo, não percam, quarta-feira, dia 2/12, às 8h30 da noite, nós vamos continuar esse assunto mais focadamente na distribuição dos produtos via portos, com o objetivo de avaliar exportações e importações diante de toda essa sistemática do agronegócio. Vamos falar sobre setores específicos. Nosso palestrante, o Kenio, ele fará essa participação na nossa aula para ele trazer esses aspectos e a gente vai fazendo uma discussão como nós fizemos na nossa última aula, tá certo? Espero que tenham gostado, espero que vocês tenham apreciado este conteúdo, espero que tenha sido enriquecedor e eu vejo todos vocês lá na nossa última aula, na quarta-feira, às 8h30 da noite, com mais uma aula e a última aula de logística aplicada ao agronegócio. Muito obrigado a todos, obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham excelentes estudos. Encontro vocês lá na quarta-feira. Tchau, tchau, se cuidem.